Hoje, então, a gente vai ver uma demonstração da construção de uma vista auxiliar e a planificação do objeto tridimensional e a montagem, colagem, para que a gente reproduza esse objeto, tenha um modelo físico, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é construir uma vista auxiliar. Essa vista auxiliar tem o objetivo de mostrar em verdadeira grandeza o topo da minha caixa, que é um plano inclinado, né? E que por ser inclinado, ele aparece nas vistas tradicionais, frontal, superior, lateral, ele vai aparecer reduzido, né? Ele não vai aparecer nos tamanhos, nas dimensões efetivas que ele tem, a geometria é deformada, tá? Então aqui a gente vai criar um plano extra adicional, né? Além dos 6 planos da caixa de projeção, que vai ser paralelo ao plano inclinado que eu quero representar, tá? E eu vou definir uma linha divisada, né? O meu observador olhando de forma ortogonal para esse plano inclinado. Isso significa que eu vou também ter linhas ocultas, tracejadas, como lá a aresta da base, né? E a outra aresta que mostra o outro plano, né, mais baixo, vertical ali, que vai aparecer também reduzido, tá? Então, atentem para a diferença entre vista auxiliar e planificação, porque a vista vai ter todos os elementos tradicionais de representação de vistas ortográficas, né? Com relação a arestas ocultas e arestas reduzidas. E na planificação, por sua vez, eu vou desenhar as faces do objeto, todos adjacentes entre si, né? De modo que eu possa dobrar a folha, recortar esse modelo, dobrar, e eles vão formar então um objeto tridimensional, tá? Como uma embalagem, uma caixa de papelão. Então aqui eu estou desenhando, né, as vistas frontal e posterior, que são essas inclinadas. Entre elas eu tenho a vista vertical ali, a face, né, vertical menor, que está do lado direito aqui do meu objeto, tá? E do lado esquerdo eu tenho a face mais alta, né, que está também na sequência da vista posterior ali, tá? Eu vou transferir as medidas de profundidade, né, tanto para a tampa quanto para o fundo, né, desse meu objeto. Então, a minha tampa, entre aspas, é exatamente o plano inclinado que eu desenhei ali na vista auxiliar, né, e agora, então, eu tenho as dimensões reais de verdadeira grandeza do plano, dessa face, dessa superfície inclinada que forma o meu objeto. E aí, eu também tenho que fazer as abas, né, que a gente chama, que são pequenos desenhos ali adicionais para que sejam dobrados e permita a aplicação da cola que vai facilitar ali, que vai fixar, né, o objeto dentro da dobra que a gente está usando, né, a partir da posição, né, vai fixar na posição que ele deve ficar depois de dobrado para caracterizar o objeto, tá? Então aqui posso também usar o compasso para transferir profundidades, tanto a partir da minha vista superior, quanto ali já na minha planificação, né? A minha vista ali, onde a vista lateral, a face, né? A face lateral mais baixa ali, né? A face lateral direita, ela serve também para eu transferir as profundidades, né, tanto para a parte da tampa quanto para a parte do fundo. Isso me ajuda a diminuir eventuais equívocos na transferência ou diferenças ali de abertura de compasso, que dê algum equívoco, um erro na hora de dobrar, ficar um pouco maior ou um pouco menor, então ele não vai fechar, né, a dobra e aí o objeto não vai ficar perfeito, tá? Então, as abas aqui eu escolhi colocar na tampa e no fundo, e na parede lateral da vista da face maior, ali vertical maior, né, que corresponderia à minha vista lateral esquerda,
que vai se conectar com a vista frontal para formar o objeto tridimensional, tá? Então, basicamente é isso, vocês confiram, então, identificando, né, os pontos que estão nas vistas, né, para que não tenha nenhum equívoco, para que vocês não tenham se enganado de posição. Então, imagine que vocês têm, por exemplo, uma base, ali a base da vista superior em arame, e vocês estão abrindo esse arame, né? Então, vocês têm que fazer com que cada face vá para a posição correta, senão na dobra ele não vai formar um objeto tridimensional que represente o que a gente desenhou, tá? Então, agora eu vou tirar a folha aqui da minha prancheta e a gente vai recortar. Eu vou mostrar aqui no vídeo um pouco desse processo de como foi feito o recorte, a dobra, a colagem, porque sempre tem alguma dica, algum pulinho do gato aí que pode facilitar para vocês na hora de fazer, tá? Então, não esqueçam de deixar as abas e não esqueçam de não cortar as abas fora, tá? Eu pintei aqui o objeto com um lápis de cor aquarelável aqui, né? Para deixar bem visível para vocês os planos que são paralelos, né? Então, os planos que são verticais, né? Paralelos ali à face frontal, os azuis, esses paralelos à frontal e à posterior, no caso, são rosa, né? Os azuis são os verticais correspondendo à lateral esquerda e direita, e o inclinado está em verde, porque ele não está paralelo a nenhuma caixa de projeção, então eu diferenciei ele, e o fundo, que está paralelo ao plano horizontal, eu pintei em amarelo, tá? Para a gente deixar bem visível. Vocês dobrem com cuidado e bem devagar para formar ali a dobra, e o vinco vocês podem usar o esquadro de vocês para apertar e ficar bem perfeito, bem vincado ali, né? Evitem passar o dedo direto, assim, para não umedecer o papel ou por acaso danificar, né? Então, façam essas dobrinhas aí das abas também com bastante cuidado e façam o vinco aí com o esquadro, por exemplo, tá? Ou com outro objeto que vocês tenham. Vão testando, né, as dobras antes de fincar todas, de dobrar todas, porque se tiver algum equívoco ainda dá para arrumar, né, para dobrar um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro. E nessas abas da tampa, então quando a gente for colar, é bom colar aos poucos, né, em etapas, e esperar um pouquinho secar, né, para que a gente não faça muita borrança, né, não suje todas as faces do objeto, e que possa segurar ele um pouquinho para ele colar. E aí essa última aba, quando vocês forem fazer, depois de estar tudo colado, algumas, né, as outras partes coladas, vocês deixem essas abas um pouquinho mais abertas do que o normal na dobra, para que porque vocês não vão ter mais como entrar com a mão ali ou com algum objeto para firmar, né, a aba com as paredes do objeto ali, tá? Então fica essa dica, vocês deixam as abas um pouquinho menos fechadas, um pouco mais abertinhas, né? E não esqueçam de cortar esses cantos, né? Porque na hora de dobrar isso faz muita diferença, vocês vão ter dificuldade ali de dobrar e aí vai ficar um acabamento ruim ali no canto, tá? Da dobra. Então, é um trabalho bem artesanal, né? Mas que está totalmente relacionado aí à capacidade de vocês de visualização espacial, né? E para perceberem também o quanto a precisão no desenho ela é fundamental para a execução do projeto, né? Para a montagem e execução do objeto que a gente está projetando, né? Então, é fundamental que vocês tenham isso em vista. Então, aqui eu já estou testando, né, os encaixes, né, sem cola, só para a gente ver se está tudo certinho, né? Aqui na tampa talvez tenha que dar uma ajeitadinha. Ó, então aqui já dá para perceber que vai dar tudo certo, né? Vai encaixar direitinho, ficou bem vincada, né? As arestas estão bem vincadas.
e aí agora é só colar, tá? Não coloquem cola demais, para não ficar fazendo borrança e para não demorar muito, tá? Eu não vou usar a cola bastão, que essa tá meio velha minha e ela tá demorando para secar. Então eu vou usar essa outra cola escolar aqui, bem simples, que todo mundo deve ter em casa aí. E não vou colocar muita quantidade, que é para ele secar mais ou menos rápido na minha mão, porque eu vou ficar segurando, né? E enquanto eles, para eu não botar, e não botem cola em tudo, tá? Botem apenas naquela base que vocês estão colando, que é para vocês não ficarem com partes sujando umas às outras aí e soltando, porque vocês não vão conseguir segurar ao mesmo tempo todos os lados. Então aqui, ó, tô colando o fundo, né? Tô colando o fundo, parte amarela, paralelo aí ao plano horizontal. Tô ajudando com a tesoura por dentro aqui para ficar a aba bem coladinha na aresta. Também é uma dica. Agora vou colar o plano vertical, né? A face lateral esquerda, que vai se juntar então com a face frontal, né? E aqui é legal de vocês observarem, né? Essas coisas, como eles... o objeto na verdade é um processo reverso, né? A gente desenhou o objeto de forma abstrata e agora está montando o objeto tridimensional, né? Às vezes a gente faz o desenho, representa, né, o objeto tridimensional existente, né? Então aqui vocês estão vendo uma forma reversa aqui do que a gente aprendeu, vem trabalhando aí na disciplina. Então essa é a tampa, é a última parte, né? Dá um pouquinho mais de trabalho aqui para não sujar os dedos e a peça, porque aí a gente vai fazendo uma lambança aqui, né? Se sujar, ó. Tá? E ali no cantinho vocês podem ajeitar com uma lapiseira sem grafite, né? Colocar o grafite para dentro, por exemplo. Podem usar uma folha de papel que sobrou ali do recorte para dar uma alisada, né? Sem sujar ali o objeto. Né? Esse cantinho aqui que a gente vai tentar acomodar ele com a lapiseira, que ele não ficou tão perfeito, ó. É mínimo, mas já deixa o objeto um pouquinho imperfeito ali no cantinho, tá? No mais, são essas aí as dicas da montagem, né? Não tem muito mais o que comentar, né, dessa montagem aqui, só o capricho mesmo, né, e a paciência. Então aqui a gente já tem o objeto prontinho, ainda secando, né, óbvio. Vão ajustando aí conforme vai secando, vão fazendo os ajustes para que ele não saia do lugar. E aí a gente tem então o nosso modelinho. Era isso dessa aula. Acompanhe a parte teórica nos slides que estão no ambiente virtual, né, de aprendizagem. E boa sorte aí na montagem de vocês. Qualquer coisa estamos à disposição. Um abraço, valeu, até mais.